Olá, gente. Tudo certinho? Você está aqui no canal Outro Livro, um espaço para conversas de literatura. A gente tem aqui as playlists de poesia, de estudos, e hoje a gente vai ter mais uma conversa na nossa playlist de narrativas. A gente vai falar com a Nara Vidal. Seja muito bem-vinda, Nara. Obrigada, Ricardo. Obrigada por me receber. Joia. A gente vai falar do livro da Nara, né? O Puro. Você pode mostrar o livro aí, Nara? As edições, porque ele tem uma edição Sim. portuguesa, né? Essa aqui saiu em Portugal pela Relógio d'Água, finalzinho do ano passado, 2023. E essa aqui é a edição brasileira, que é difícil ver porque ela é muito bonita a capa, mas ela tem um alto Agora dá relevo para em ver bem. branco, Aham. que fica difícil ver, mas é mais escrito puro aqui. E faz sentido, eu acho, essa capa. Acho Faz todo interessante. sentido, né? Quem for encarar o romance da Nara, assim, que tem 96 páginas, saiu pela Todavia, então agora em 2024, vai ver que essa capa faz todo o sentido ali na sua expressão artística. Então é ótimo aqui, fico muito feliz de você estar aqui com a gente e vamos conversar sobre esse romance, falar um pouquinho também do Eva, que eu tenho aqui a edição, né? Falar um pouquinho da obra da Nara também. Para quem não a conhece, né, a Nara Vidal nasceu na cidade mineira de Guarani. Ela é formada em letras pela UFRJ, tem mestrado em artes e herança cultural pela London Met University, é autora dos romances Sorte, Moim, 2018, que obteve o terceiro lugar no Prêmio Oceanos. É autora do Eva, que a gente mostrou agora, que também é da Todavia, 2022, que foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, e do livro de contos Mapas para Desaparecer, Faria e Silva, editora Faria e Silva, de 2022, entre outros. Tem publicações infantos juvenis também, Sim. né? Esses eu não conheço. E o livro de contos eu também ainda não conheço. Eu li o Eva, né? E o Puro agora para a gente fazer essa conversa. Uhum. É, na verdade, assim, eu estou conhecendo mais a literatura contemporânea através aqui do canal e está sendo uma descoberta muito interessante. É legal, é uma boa forma de conhecer, né? Porque você tem que se É, inteirar das obras para conversar com os autores, é muito bom isso. e eu quis eu e a Ana, que é minha companheira, que participa de algumas conversas aqui também, a gente quis dar um uso, né, para essa leitura, no fim das contas, né, tornar Legal. isso público. A gente aproveita essa coisa que surge ali com a pandemia, essas lives, essas conversas Sim, online, né, e continua nisso para tornar público esse processo criativo de tanta gente, né, escrevendo em português, não só no Brasil, mas a gente já entrevistou autores de Portugal, de Moçambique, de Angola também, então está sendo muito bem bom. legal. Já estamos aí perto de 100 conversas. Caramba, É, parabéns. joia. Viu, Nara? Assim, eu gostei muito das leituras dos seus dois livros, né? Que são ainda que próximos em termos de dimensão, né? São livros relativamente assim na faixa das 100 páginas. Tem algumas coincidências de temática, o aspecto da loucura está presente em ambos, mas são livros muito diferentes, né? O Eva tem essa estrutura de enlouquecimento, tematiza ali uma sexualidade muito intensa, né? O Eva, Uhum. inclusive, me lembrou, assim, pensei em filmes, assim, uma mistura de Repulsa ao Sexo do Polanski e A Bela da Tarde, do Buñuel, assim, Nossa, uma mistura disso, assim. Já o Puro, esse romance que você está lançando agora, né? Ele recua até os anos 30, se passa numa cidade do interior, mas ao fim a gente descobre em que região, a gente vai intuindo assim, né? Mas mais ao fim a gente descobre em que região do país está essa cidade, né? Ali Santa Graça, uma cidade ficcional, né? sim. Debatendo a eugenia e o racismo pelas vozes das várias personagens. É um pouco diferente enquanto estrutura narrativa assim em relação ao Eva. Uhum.
Talvez você pudesse, de início, assim, antes da gente entrar no puro com mais intensidade ali, contrastar esses dois romances, que são os seus Uhum, mais recentes, em termos assim de projeto de escrita, assim. sim. Essa pergunta é interessante porque ela me faz voltar a pensar como é que eu comecei a escrever esses livros, né? Eu acho que o engraçado, Ricardo, você falar sobre essas interseções, essas coisas em comum que a gente encontra nos dois, a questão da loucura. É, para mim é muito nítido que são livros assim completamente diversos, projetos muito diferentes. E é curioso porque quando eu começo alguma escrita ficcional, eu não tenho muito planejamento em relação a ela. Ela acontece de uma maneira muito, não gosto da palavra intuitiva, mas ela vai acontecendo de maneira meio orgânica mesmo, sem planejar muito, né? Às vezes eu vejo entrevistas de pessoas que fazem tudo um mapa, uma estrutura. Eu não sei trabalhar assim, eu vou de uma forma muito minha mesmo, e quando dá e a coisa vai andando. Eu, eu me lembro de quando eu comecei a escrever o Eva, o que se tornaria o Eva. A Eva teria um conto, era um conto, né? O texto começou através de um conto. E outro dia, muito curiosamente, me veio um conto do livro meu de 2026, A Loucura dos Outros, que saiu pela editora Reformatório. Eu tive um outro de crônicas antes desse, de 2015, então eu comecei a escrever para literatura adulta a partir de 2015, e 2016 saiu o meu primeiro, assim, que eu achei que foi meu primeiro projeto literário mesmo, assim, né? Que foi esse livro de contos de 2016. E eu gosto muito desse livro até hoje, porque é engraçado isso, né? Que se a gente ainda gosta do que escreveu ou não, mas algumas coisas eu ainda gosto bastante. E tenho muito carinho por ele, como por todos os livros, porque são momentos ali, como fotografias, né? Você guarda aquele cristaliza, né? Aquele momento, aquela linguagem, aquela proposta, enfim, fica tudo ali. Mas nesse A Loucura dos Outros, tem um conto lá que é o que eu mais gosto no livro, que é o mais longo do livro, que se chama Maria Dulce. E curiosamente, eu tive que reler esse conto, porque eu também não leio nada, depois que publica, eu não leio mais nada meu. Eu tenho mais coisa para fazer do que ler os meus próprios textos. Eu, na verdade, nunca mais eu olho para aquilo. E leio muito, faço muita coisa com escrita, então eu nunca mais volto naqueles livros, nos textos. E eu precisei voltar porque uma revista de Portugal tinha me pedido um texto para publicar e poderia ser um texto já que não fosse inédito, enfim. E aí eu escolhi o Maria Dulce. Quando eu fui ler o Maria Dulce de novo, eu fiquei um pouco assim espantada, porque há muito tempo eu não estava em contato com esse texto, e eu percebi que o Maria Dulce era um rascunho do Eva, muito claramente. É muito assim flagrante, sabe? Tá ali o Eva esboçado, né? O começo, o estudo ali, aquele começo do Eva, tá ali rascunhado muito claramente. E aí, o Eva, fora esse conto, eu comecei a escrever o que foi a última parte do Eva, que na verdade na narrativa é o meio da história, né? Que é o fundo, que na verdade é o fim. E quando eu comecei a escrever esse último texto, né? Que é ela em Londres e tudo mais, eu fui fazer aquilo num formato de conto. Só que, por algum motivo, eu comecei a pegar coisas, referências, que é do início do Eva, né? Quando ela percebe, quando ela começa a elaborar sobre a morte da mãe dela e tudo. Uhum. E aí eu comecei a me afeiçoar muito pela personagem. Eu não quis que ela fosse embora. Comecei então a habitar esse texto com outras possibilidades para Eva. E a história foi criada a partir disso. Eu comecei então a dar mais corpo para essa mulher, corpo mesmo, né? E nesse sentido literário também. Então, ela foi sendo criada a partir desses pedaços, desses fragmentos, que é muito interessante para pensar na Eva, na verdade, e que ela é feita disso, né? Eu acho. E aí, no final das contas, virou então o que foi a Eva. O puro.
já foi uma outra coisa, né? Ele era a proposta dessa história, que, que é um tema que me interessa muito, porque ainda que eu tenha contextualizado aquilo ali, colocado, inserido aquilo num tempo muito específico da década de 30, é um tema, é um tópico que me interessa muito, porque eu acho que ele é muito presente na vida de todos nós até hoje, e ele não dá sinais de ir embora. Que é essa questão da eugenia, do racismo, tudo isso. Então, eu quis escrever sobre isso a partir do Sorte, porque o Sorte também tem essas questões de racismo, e aí eu comecei a escrever o Puro de uma maneira mais tradicional, digamos assim, uma narrativa, uma prosa mais tradicional, que não tem nada a ver com o que ficou. Só que aquele texto não estava funcionando. Tava uma narrativa que não estava, não tava, eu não estava conseguindo me relacionar com aquele texto. Então, deixei aquilo de lado durante muito tempo. E aí, depois, eu fui pegar no Puro de novo, que teria o nome de Santa Graça, mas depois eu troquei para o Puro. Eu acho que ficou muito, faz muito mais sentido, até porque a palavra puro ela é repetida várias vezes no Aham. texto. E aí eu vou fazer uma relação dele com sorte daqui a pouco, mas é importante essa coisa da repetição das palavras no texto. E aí eu comecei então a voltar nesse texto do Puro que estava de uma forma mais tradicional, mais convencional de um romance, e comecei a fazer anotações, né, em relação a essa história. E como tinha muita gente, né, são muitas personagens no livro, eu comecei a ficar numa encruzilhada, assim, como é que eu vou resolver esse problema, que eu quero que todo mundo tenha uma voz, eu quero que todo mundo se mostre, se exponha de alguma maneira, mas eu não estou conseguindo fazer isso. Então, eu comecei a fazer anotações mesmo, assim, para me lembrar de trabalhar nos temas. E eu escrevi assim: Ícaro fala, Íris pensa. E aí eu comecei a pensar, não, peraí, isso aqui, na verdade, é um recurso que eu posso muito bem tentar usar para essa narrativa. E eu fiz essa tentativa de uma maneira que eu mesclava o tradicional, o mais convencional com isso. E ainda assim não funcionava. E aí depois eu cortei toda aquela parte de narrativa e comecei a inserir só essas coisas bem pontuais. O pensa, o fala, o sente, enfim, tudo aquilo que acontece durante o texto, aquela linguagem. E aí, de repente, o texto nasceu para mim. Eu comecei a me interessar por ele, eu comecei a trabalhar nele e aí eu terminei ele, né? Foi aquele momento assim, tudo por conta de uma linguagem que eu não estava conseguindo encontrar, que demorou, que foi feita através de muitas tentativas, de fracasso, e aí finalmente para mim funcionou dessa maneira, porque ficou de uma maneira muito exposta. O que eu queria mesmo era expor essas pessoas. E eu acho que através desses comandos, né, eu acho que isso dá isso mostra o que eu quis fazer nesse sentido de linguagem, né? Eles ficam muito expostos porque eles falam o que não pensam, pensam o que não falam, gritam, sussurram, enfim, se calam, fazem silêncio, todas essas questões. Então, para mim, ficou muito claro depois disso. Então, eles foram feitos a partir, assim, de tentativas, sabe? Porque eu não tenho, assim, um plano. Na verdade, quando eu começo a escrever esses livros, muitas vezes eu não sei como eles vão terminar, né? Assim, o conto não, o conto geralmente eu começo pelo fim. Eu sei como ele vai acabar e eu puxo uma maneira de chegar até naquele ponto. Mas os romances não, eles vão. E eu demoro, né? Esses romances eles demoram para serem escritos e eu vou testando coisas, né? Porque tenho mais tempo para fazer isso, é uma coisa um pouco mais, sei lá, me dá mais liberdade para isso. Eu acho que o conto é eu não sei, eu não escrevo poesia, mas me dá a impressão de que é uma coisa um pouco mais imediata, um pouco mais. Ainda que a gente trabalhe os contos durante muito tempo também, mas tem aquela estrutura muito mais curta, muito mais enxuta. Mas o que eu queria comentar sobre a repetição das palavras é que no Sorte isso também acontece, né? O Sorte, que foi esse trabalho que eu fiz durante 6 anos, né, pesquisando e tudo, e também mudou muito durante o percurso da escrita. E o Sorte também tem muito dessa repetição da palavra sorte o tempo inteiro. Sorte como
sorte que a gente conhece, ou sorte como destino, ou sorte como tipo, né? Sorte de coisas, enfim. E que também teria outro nome, se chamaria A Casa das Vergonhas, e aí eu acabei trocando por sorte. E, e é interessante porque a partir do momento que eu começo, então, a publicar esses livros, a finalizar esses projetos, algumas coisas começam a aparecer para mim, a fazer um pouco mais de sentido. Não que eu busque esse sentido, mas as coisas se apresentam. Eu percebo no sorte e no puro uma ligação muito clara entre os dois, em várias questões. Se a gente for falar aí da estrutura, são livros curtos, são narrativas muito enxutas e direto ali no osso, ao ponto, né, direto no ponto, e falam sobre momentos históricos determinados, assim, específicos. E falam sobre temas do racismo em geral, mas também a igreja, né, que também é tem uma parte importante nas duas narrativas. E eu fiz uma coisa que só quem leu Sorte, não sei se quem leu Sorte vai notar isso, mas eu fiz uma coisa que foi trazer uma referência de uma personagem do Sorte para o Puro. Porque no Hum, Sorte tem a mulher escravizada, que é a, a Marialva, e ela vai para o Catete, para a região do Catete, no Rio de Janeiro, por conta de uma permuta, porque o pai dela foi brutalmente assassinado por um capataz, porque ele foi desobediente e tiraram a pele dele. Então ela foi com a mãe dele para o Catete, no Rio de Janeiro. Isso eu falo no Sorte. E aí a gente chega no Puro, que tem o Gregório sem pele, que ninguém é ninguém mais do que o pai dela. E, eu fiz isso mesmo de forma proposital, né? Assim, uma coisa meio coloquei ali, mas para mim faz muito sentido. E eu já comecei a pensar que talvez essa proposta desse livro, Sorte, do Puro, seja até uma trilogia. Eu estou começando a pensar, a esboçar na cabeça várias ideias para um último livro que vai se passar agora. Então eu faço esse começo lá no século XIX, década de 30 e hoje, também com essa questão do racismo, com essa questão da eugenia, né? Essas ideias absurdas do coletivo brasileiro, né? De uma determinada época, de determinadas pessoas, e como que isso persiste, né? Como que isso persiste desde tanto tempo, às vezes de forma mais velada e às vezes de forma mais escancarada, como tem acontecido assustadoramente agora. sim. É claro que a gente, acho que em geral acontece, né, que os escritores e as escritoras não voltem a ler os seus livros, porque veja que trabalho que dá escrevê-los, né? A gente escreve, reescreve, triescreve e por aí vai, A gente né? se cansa, eu fico cansada, exausta do próprio livro, eu não aguento mais. Aham. Sim, mas faz todo sentido. Eu acho a ideia de trilogia também, eu gostei bastante aí. Eu acho que você pode investir. Eu só não ficou claro para mim assim, quando o Puro foi escrito, porque você falou que Sim. começou em relação ao Eva, por exemplo. Ele é posterior ou ele é simultâneo? Eu eu acho que é simultâneo. Eu acho que eu estava trabalhando nos 2 ao mesmo tempo, de alguma maneira. São vários arquivos abertos no meu computador, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu não tenho ordem nenhuma. É um caos mesmo. Aham, E eu sou essa leitora também. Eu leio várias coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes eu leio várias coisas ao mesmo tempo. Eu não sei de onde tal ideia veio. Eu sou péssima para citar nomes por conta disso, porque eu não me lembro muito bem onde é que eu achei tal informação, qual foi a fonte. É um pouco caótico esse meu exercício de escrita e de leitura. Então, mas eu sei que o Eva foi escrito. Eu sei por quê, porque eu me lembro onde eu estava. Eu me lembro que eu estava em outra casa, não era essa casa aqui agora. Então, o Puro e o Eva foram escritos nesse lugar, olhando para essa janela, numa outra casa onde eu morava, nessa escrivaninha, com né, com outro entorno. E disso eu me uhum, lembro bem. Então eu sei que nessa época eu estava às voltas com esses dois. E terminando o Sorte de alguma forma também. O Sorte também estava por ali.
E eu me lembro bem desse lugar, então eu posso dizer que sim, que eles estavam ali juntos, de alguma maneira, pulsando ali naquele mesmo momento. Hum, Eu não sei especificar exatamente quando, mas era por ali, nessa mesma época. sim. Sei lá, eu acho que, bom, foi antes da pandemia, que eu É. comecei a escrever esses textos. Mas, assim, é aquele primeiro momento, né, Ricardo? Porque depois de escrito tem todo um outro processo de praticamente reescrita, né? E ainda depois tem com a edição do texto, quando você tem que, de novo, voltar, visitar aquele texto do qual você já se livrou e que você não quer mais ver, mas que você é forçado a ver outra vez. Então é um processo mesmo longo, sabe, longo, Uhum. precisa ter uma paciência. Pois é. Eu reparei aí na sua escolha de títulos que você enxugou os títulos, no fim das contas. Sim, Tem essa ideia da contenção, assim, da concentração que tá presente no volume dos seus romances, que todos eles, esses três pelo menos aí, têm por volta de 100 páginas ali. uhum, É, e os títulos também têm 5 letras, né? São títulos sim, bem curtinhos ali, 4 letras. Esses dias eu estava vendo uma discussão no Facebook, alguém comentando: ah, se o Thomas Mann fosse escrever hoje, apresentar a Montanha Mágica para um editor, esse editor ia fazer ele enxugar o texto até chegar às 100 páginas, qualquer coisa desse tipo. Aí que todo mundo loucura. lamentando, todo mundo, ai, que pena, como é que é hoje em dia, não sei o quê. Aí chega alguém, se não me engano, foi o Santiago Nazarian que falou assim: olha, não faz sentido você escrever como há 100 anos atrás também. A Hum, literatura hoje pode ter outra dimensão. Você conversar você apresentar uma narrativa em 100 páginas pode ser o que o tempo de hoje demanda, né? Como é que é para uhum. você isso, né? Trabalhar com romance curto, que tipo de dificuldade isso traz, porque é um trabalho de enxugamento também, no fim das contas, né? E Sim. por que essa opção, que acaba, no fim das contas, já virando uma marca autoral sua, né? É engraçado isso. Eu tenho muito medo dessa coisa de marca autoral, porque eu gosto muito de arriscar com Uhum. para mim não faz sentido fazer coisas iguais o tempo inteiro, né, inclusive temática mesmo. Eu tenho muito medo disso, de ficar: "Ah, escreve sobre isso, escreve sobre aquilo", ou escreve de tal forma. Tanto que tanto que eu acho que a linguagem do puro é também um risco, né, eu também tento arriscar ali, porque para mim não é só o tema, né, porque, assim, eu sei que hoje em dia o tema é uma coisa muito importante para os leitores, porque, há muita polarização, né, as questões políticas estão sempre presentes nesse nosso tempo, nas artes, e isso também reverbera na literatura, obviamente. Mas tem todo um projeto estético por trás disso, né, uma coisa que eu também que é o que muito me interessa, se não mais, me interessa mais até. Mas eu gosto muito do tema, claro, tem toda uma história ali, mas eu gosto muito de arriscar nesses elementos estéticos também. Eu acho que faz muito sentido para mim, é uma coisa que eu gosto de fazer enquanto eu estou escrevendo. A questão do tamanho desses livros é curioso isso, porque eu comecei escrevendo conto, né? Eu comecei escrevendo contos e eu gosto muitíssimo de escrever contos e de ler contos. Então eu acho que eu comecei a me formar mesmo como leitora, por conta própria, né, porque claro, você tem coisas que você tem que ler para os trabalhos, na faculdade você lê coisas que você tem que ler. Eu acho que eu fui naturalmente indo para os contos como escolha, como decisão, né. Tinha uma época que eu lia muito Rubem Fonseca, eu era louca do Rubem Fonseca, só lia Rubem Fonseca. E assim, eu gostava muito daquilo e achava que havia naquele tamanho tão curto, uma narrativa tão tensa, eu achava que existia ali uma liberdade de você poder escrever num curto tempo, né, num curto espaço, digamos assim, uma história tão tensa, tão interessante, né, uma coisa, enfim, eu achei que aquilo fosse uma espécie de liberdade mesmo, que não precisava sempre, o escritor não precisava sempre escrever grandes romances, né, coisas que a gente lê para a faculdade de letras e tudo. E eu acho que os meus livros, os meus textos, eles geralmente eles têm essa característica
mais enxuta. Mas ao mesmo tempo, eu tô escrevendo um livro agora que não tem nada a ver com nada disso, que é um projeto que está ficando grande demais, na verdade. E eu estou um pouco preocupada porque eu não estou conseguindo tirar nada dali. Então, eu acho que também é um exercício. Eu acho que, como escritor, a gente também precisa buscar. A narrativa, às vezes, ela se impõe dependendo de como a gente quer contar aquela história, né? Então, às vezes, por exemplo, o Puro e o Sorte, eu eu acho que eu acho que a linguagem ali, ela é tão direta, ela é tão clara, ela é tão nítida, que não fazia muito sentido procurar outras formas de chegar onde eu queria chegar. Então, assim, o trabalho com as palavras e com a linguagem, ela precisava ser muito cristalino mesmo, né? Precisava ser um trabalho muito claro, muito nítido, muito seco. Eu não queria colocar carne naquilo, na verdade, porque para mim tem toda uma proposta por trás disso, né? O puro é a mesma coisa nesse sentido, mais enxuto. Eu acho que eu tenho uma característica de escrever de uma forma mais resumida, digamos assim, mais rápida, não sei. Mas eu acho que também o Eva também é bem curto, mas é diferente, né? Eu acho que o Eva ele se desdobra mais em outras coisas. Eu acho que o Puro e o Sorte eles são mais, não sei, mais pontiagudos, assim, não sei explicar bem. Mas acho que é por isso, sabe? Eu acho que depende muito do tema. E sim, eu vejo como uma característica, mas eu acho que isso vem muito do conto, dessa liberdade de poder não esconder atrás das palavras, de pegar as palavras precisas para aquilo. E é muito difícil fazer isso, né? Porque às vezes a gente tem a impressão, né, de que um texto curto é um texto rápido de se escrever. Muito pelo contrário, às vezes é um texto muito demorado. Exatamente por isso, porque encontrar a palavra precisa para tal personagem, para tal linguagem, para tal passagem, às vezes demora muito, porque ali a gente precisa fazer escolhas, né? Nada pode sobrar naquela proposta. Então, é um desafio imenso escrever de uma forma curta, mais simples, digamos assim. Eu acho que o simples é muito complexo, na verdade, para Uhum. escrever é uma complicação, porque você não tem onde se esconder, sabe? Não há esconderijo naquilo ali. As palavras são essas e elas são o que elas dizem, elas estão ali claras, né? E agora, eu acho que essa observação do Santiago é interessante. O Santiago é um querido, eu gosto muito dele. E ele também tem todo um projeto literário muito abrangente, escreve muitas coisas, né, e tudo. E eu acho que sim, eu acho que a gente escreve no nosso tempo, para o nosso tempo, mas eu tenho muito receio de regras na Aham. literatura. E eu recuso todas elas para mim, mas é porque eu percebo que às vezes, porque eu dou aula também, eu dou aula de escrita, e eu percebo muitas vezes que vários alunos, vários escritores, eles têm essa preocupação de ter um texto curto e enxuto, vem sempre essa palavra juntas, curto e enxuto, como se isso fosse sempre uma qualidade literária, e nem sempre é, né? Então, às vezes, um texto mais longo, às vezes o texto pede uma narrativa mais elaborada, mais longa, com mais tempo, mais pausa, mais espaço, né? Aquilo às vezes é preciso. E às vezes não, às vezes há mesmo um excesso. Então eu tenho muito medo dessas regras. Eu acho que cada caso é um caso, e também acho que cada proposta é muito particular, né? Então precisa sempre se atentar a isso. Eu acho que não dá para colocar tudo como uma característica do tempo, dos nossos tempos. Eu acho que é mais uma questão de estilo, de proposta individual para cada projeto, né? Eu acho que vem muito disso também. Sem contar que, como você começou a publicar cerca de uma década, mais ou menos, né? Sim, Então, você está no começo, digamos assim, do é. teu percurso, tal.
Sim. Não tem muita coisa para vir aí. Eu falei de marca autoral, mas é me referindo a essas Ao que três já tem, né? Sim, sim. opções, né? É, uma coisa que me ocorreu assim lendo o Puro, né, é o quanto havia ali, mais ao fim isso vai ficando claro, onde se situa essa cidade de Santa Graça, né, Uhum. é, em relação à tua biografia, né? Aí eu não conhecia essa cidade, Guarani, eu fui buscar, eu sou mineiro de Governador Valadares também. Ah, Eu olha fui só. buscar lá, aí achei a página da prefeitura de Guarani, que tem um texto assim bem ideológico assim da história da cidade, como toda prefeitura vai fazer isso, é claro, né? Sim. E eu vou ler um trechinho aqui que é assim: em 1840, o território que hoje integra Guarani pertencia à vila do Pomba, já era povoado por alguns fazendeiros. Estes primitivos habitantes da região, até então uma verdadeira mata virgem, viviam tranquilamente entre índios já catequizados e de boa índole. Os fazendeiros trabalhavam ao lado dos índios e negros no plantio de cereais e frutas. Aí pula um trechinho e continua assim. No ano de 1888, que é o ano da abolição, né, chegaram em Guarani muitas famílias imigrantes, a grande maioria de italianos que vieram trabalhar nas fazendas. Isso porque os negros, após conseguirem a merecida liberdade com a Lei Áurea, optaram por não trabalhar para seus antigos senhores. E aí, Optaram. é, e aí a minha pergunta é assim, o quanto esse fundo assim da tua vivência, não sei quanto tempo você viveu nessa cidade e tal, mas o Elva também traz um pouco essa Sim, ambientação interiorana, assim, num determinado, de fundo mesmo, né, da, sim. da narrativa, né, o quanto isso está presente no Puro, o quanto o Uhum. Puro tem pesquisa histórica, o quanto o Puro tem essa vivência, no fim das contas, dessa ambientação meio lúgubre, digamos assim, desse interior decaído, assim, mineiro. Então, Ricardo, é escandaloso que você encontre um material desse hoje, né, no site. É um espanto, eu acho espantoso isso, assim, é uma coisa completamente absurda. Toda a escolha dessas palavras, né, o texto, como o texto foi feito, Aham, as palavras escolhidas para esse texto, que coisa impressionante, né? Os índios já catequizados, são coisas incríveis. É, o Sorte trata muito disso, o Sorte trata o Sorte termina em Guarani, na verdade, termina ali. Guarani é onde está toda a minha família. Eu venho de lá, eu saí assim que eu pude, mas eu acho que uma coisa muito curiosa desse lugar de onde a gente vem é que a gente fica preso para sempre naquele lugar a partir do momento que os nossos vão morrendo, porque eles são enterrados naquele lugar. Né? Mais do que nascer é onde se morre, né? Acho que é onde morre que para sempre a gente fica preso, porque tá sempre ali, né? A minha mãe vai estar sempre naquele lugar, né? Ela morreu, tá ali enterrada naquele cemitério de Guarani. Então meus avós, todo mundo tá ali. Então eu sou de lá, né? Tá ali todo o meu passado, tudo que eu, né? Enfim, tudo ali, toda a referência. E mas Guarani, como qualquer cidadezinha de Minas Gerais, eu imagino que de vários lugares do Brasil, né, tem muito em comum com Santa Graça de Puro, né, que são lugares que se proclamam muito importantes, né, e assim, quanto menor o lugar, mais importantes são as pessoas aos olhos dos outros, né? Então, assim, os prefeitos, os juízes são deuses, né? As pessoas tratam assim, uma coisa impressionante, o padre, né? Tudo isso. Então, eu cresci nesse ambiente, assim, eu cresci nesse ambiente, eu fui educada para, né, para ser obediente a essas pessoas, né? Subserviente até. Mas eu saí de Guarani assim que eu pude. Né? Na verdade, eu sempre quis sair. Eu me lembro de sempre querer sair de Guarani. Engraçado. Mas não assim por nada, porque eu queria explorar outros lugares. Fui estudar inglês muito cedo, por conta própria. Acho que também, né, uma forma de tentar sair dali. aham. E,
mas é muito parecida, assim, com Santa Graça. Eu acho que tem toda essa narrativa aí nesse texto mesmo que você leu, que, que traz muito de um patriotismo, sabe? Uma coisa muito, muito perigosa e que a gente viu crescer muito no Brasil, né? Assim, eu acho que, na verdade, a questão acho que é essa, sempre esteve, né? O brasileiro a sociedade brasileira ela está sempre embutida com esses ressentimentos, com essa ideia de supremacia branca, com essa rejeição da igualdade racial e blá blá blá, e fica aquilo tudo lá guardado, né? Porque temos leis agora, então não pode falar certas coisas. Mas no fundo, o racismo brasileiro é imenso, é impressionante. Então, quando a gente teve esse período aí do governo Bolsonaro, em que várias falas eram validadas por ele, a gente viu esse avanço, né, essa volta desse ressentimento, dessa raiva, né, contra certos grupos. Né? A gente está falando de gays, de negros, enfim, de mulheres, enfim, todos esses grupos. Então, eu acho que é muito interessante, por exemplo, quando eu volto ao Guarani, eu ainda converso com pessoas que pensam dessa forma, que vão achar esse texto muito bem feito, muito bonito, não há qualquer questionamento em relação a isso. E isso é muito perigoso. E quando eu falo que o ambientei puro na década de 30, há um segredo aqui que eu vou contar, que na verdade são referências da minha infância que estão ali no puro. Né? A gente escolhi ali a década de 30, especialmente por conta daquela coisa absurda da Constituição brasileira que tem lá, né, estimular a eugenia, higienização do povo brasileiro. Aquilo ali é muito chocante, né? Quando a gente olha aquilo, a gente fica muito espantado com aquilo. E eu peguei aquilo mesmo como um pretexto para puxar essa ideia do racismo e dessa ideia de purificar, né, branqueamento do brasileiro, uma das coisas mais absurdas. E eu acho que isso nunca saiu de cena, né? Só ficou silenciado um pouco, silenciado, e vem e volta, são aqueles ciclos esquisitíssimos, né? E, e esses pensamentos que vão tomando lugar e frente em vários lugares da Europa também, né? Desde de coisas mais sutis, assim, até abertamente, né? Falando sobre essas questões. Eu acho que muitos daqueles comentários ali das personagens do Puro saíram da minha infância. Aquilo ali eu consigo pegar, são referências minhas, né? A forma com que o Lázaro se refere a Íris. A gente cresce ouvindo aquilo, né? Ou seja, o brasileiro ele é preparado para ser racista. Né? A gente Uhum. precisa entender isso, precisa entender isso de uma vez por todas, para que a gente então se posicione contra isso. Porque a gente falar que não é racista, eu não sou racista, eu não cresci racista, é muito perigoso isso, porque a gente se omite de uma luta, de uma questão. A gente precisa compreender a dificuldade disso. Então, assim, todos nós crescemos. Eu sou de 1974, né? A minha escola primária foi toda ali na ditadura, né? Esse tipo de texto que você leu lá do site de Guarani era aquilo ali mesmo, né? Era patriotismo, uma coisa meio populista, um negócio mesmo macabro, esquisitíssimo. Então, é muito importante que a gente reconheça que a gente foi educado para ser assim. Agora, cabe a nós, né, através da política, da informação, da educação, a gente então questionar essas coisas e transformar tudo isso. A arte serve também para isso, né? A arte serve para fazer a gente refletir sobre essas questões de uma maneira mais sensível, né? E isso é muito importante. Então, eu acho que Santa Graça, no puro, é, é uma réplica ali de vários outros lugares, né? São várias Santa Graças ali em vários lugares do Brasil. E foi nesse lugar que eu cresci, né? É assustador. Pois é. Eu, a- eu quero voltar ainda a essa discussão do racismo, da tematização, mas antes ainda há um aspecto formal do romance que eu gostaria de discutir contigo, que é assim,
A primeira vez que eu peguei o livro, eu pensei, é uma peça teatral, assim. Tem essas marcações, né, das personagens, as diferentes perspectivas ali, tem muita reiteração, assim, personagens que têm obsessões e cujas falas se repetem, né, são Uhum, reiteradas muitas vezes. Mas também a gente tem um prelúdio, que você traz algumas referências históricas ali, algumas citações, assim, né? E tem os trechos em itálico, a gente até pensou de você ler um deles aí daqui a pouco. uhum, É, como é que foi montar isso daí, né? Como é que foi montar essa estrutura, assim, Você já falou de que chegou a escrever de uma forma mais tradicional, depois tentou mixar essa narrativa mais discursiva, linear, com essas entradas, essas marcações, depois optou, no fim, por chegar a esse formato que está o livro aí. Como é que foi a uhum. montagem desses procedimentos? Talvez você pudesse falar principalmente desse prelúdio aí que você traz aquelas referências ali. Sim. Não sei, o que que você acha de... Sim, eu acho que o prelúdio é muito importante nesse caso, porque eu comentei isso, há pedaços de coisas aqui que a gente lê, a gente começa, sei lá, vai ler algum artigo na internet, alguma coisa assim, e aí você se depara com coisas, né, dessa natureza, e são coisas que chocam, né? Eu acho que eu escrevo muito sobre esses temas, coisas que eu não consigo, das quais eu não me esqueço, coisas que ficam mesmo, que eu não consigo me esquecer. Eu não consigo deixar de pensar naquilo. E eu preciso elaborar essas questões. E eu começo a elaborar essas questões através da escrita. E essa parte do Diversas, de 1452, depois a Constituição do Brasil, dos Estados Unidos do Brasil, 1934, e aí tem, né, aquele slogan da Ação Integralista Brasileira, né, que foi o nosso movimento mais nitidamente fascista, né, mais descaradamente fascista, né, ali na década de 30 também. E tem o Deus, Pátria, Raça e Família, né, que também ali da Frente Negra Brasileira, também na década de 30. São esses pedaços, esses fragmentos, são muito importantes para mim, para dar um aviso para o leitor, sabe? Porque são trechos que, antes do leitor entrar na história, ele já se ambienta um pouco, né, de acordo com isso aqui. Então, assim, olha, isso aqui a autora destacou, vai ter um motivo para isso, e isso aqui me espantou, né, ao ponto de eu querer gravar isso aqui no começo do livro. Então, são coisas que são esses fios que eu quero puxar para a história, né, a partir disso aqui. E eu acho que esse quebra-cabeça foi montado, né, porque é isso mesmo, é quase que um quebra-cabeça. Se você trocar ali as ordens, às vezes não vai fazer tanta diferença, né, mas tudo ali está muito pensado, né? Então, por exemplo, as repetições às quais você se refere, elas são muito importantes. Então, por exemplo, o Lázaro é um menino muito branco, de olhos azuis. Ele acha que veio da Alemanha, ele acha que isso é uma qualidade. Então, ele aprende a falar alemão, ele está sendo ensinado a falar alemão. Ele ri de uma criança que tem deficiência porque ele acha que essa criança é inferior a ele. Então, toda essa ideia da supremacia branca já é imputada na cabeça dessa criança desde muito cedo. E ele se acha melhor por conta da aparência. E o Lázaro, que é esse menino branco, ele é tão confiante nele mesmo que ele grita, ele nunca fala, né? Então ele sempre grita e ele repete muitas coisas. Então é como se ele tentasse fazer daquilo um eco o tempo todo, sabe? Um mantra, ele repete aquelas coisas o tempo inteiro. Da íris que tem a mão suja, da íris que tem a mão preta, da íris que é suja. Ele repete tudo isso, né? E outras repetições que acontecem também é uma das personagens que é a Delfina, que vira Elga, ela também tem ali uma sexualidade muito reprimida, ela gostava de uma mulher e ela não pode gostar de uma mulher, ela não tem não é possível, não é permitido. E ela sempre pensa na Raquel, ela se lembra da Raquel, ela quer esquecer a Raquel, ela quer a Raquel. Tem muito dessa repetição, né? E isso é muito importante
são mantras, são ecos, assim, fazendo essa repetição quase que com uma musicalidade mesmo no texto, sabe? Isso foi muito importante. Então, essa repetição, ainda que o leitor possa começar do meio e voltar, talvez não faça tanta diferença assim, elas são muito importantes, exatamente para essa dinâmica, sabe? De repetição, sabe? De aprendizado, sabe? Olha, ela sei lá, o Lázaro, principalmente, né? Que é esse menino que repete tanto, né? Que fala que o menino deficiente é burro, é retardado, ele usa essas palavras, é duro nesse sentido, né? Que são coisas que eu cresci ouvindo, era normal as pessoas falarem assim, né? Então, assim, eu até eu comento com você uma coisa que aconteceu quando eu lancei esse livro em Portugal. Eu tive um lançamento numa livraria muito bonita, chamada Greta Livraria, lá em Lisboa. E uma amiga minha, que é atriz, ela leu partes do Puro. Eu fiquei muito tocada, muito emocionada. Eu cheguei a chorar em algumas partes, porque ela falava essas palavras, eram palavras tão duras, mas eram palavras que eu ouvia quando criança. Então, são coisas que eram normais. Era normal falar aquilo, era normal se comportar daquela maneira. E que hoje em dia são coisas tão difíceis a gente ouvir. Eu fico emocionada de pensar nisso de novo. É muito complexo, né? De onde a gente começou para onde a gente vai, né? Diante dessa reflexão política e social do Brasil, né? Mas Uhum. eu acho que foi isso, essa construção das repetições. As repetições são muito importantes e essa construção se dá muito a partir dessas, uma pausa aqui para repetir isso, uma pausa aqui para repetir aquilo. Então vai fazendo, sabe, vai fazendo ali toda uma engenhoca ali de um texto que vai funcionando assim. Eu acho que a minha experiência de leitura é de um texto que mantém a tensão o tempo todo, assim, não tem Sim. respiro praticamente. Os respiros Uhum. acontecem nesses trechos, nesses dois trechos em itálico, nos quais você situa primeiro lá o casarão e depois a fazenda lá de Horizontina, que é o trecho que acho que você vai ler mais à frente aí. Porque o resto, essas repetições, inclusive, por exemplo, me ocorrem outras aqui. O, o pai, Olavo, falando Ícaro voa, tal, aquela coisa assim, Sim, morre Ícaro. sim, A Iris falando que quer matar as patroas, sim, etc. Então, isso vai, assim, pontuando o texto, né? E me parece, assim, que ele segue num ritmo contínuo, em termos formais, assim, eu vi uhum, pouca variação de ritmo no fim das contas. E isso sim, mantém a atenção. Eu acho que, por ser um texto concentrado ali em uma centena de páginas, né, uhum, mantém o nível de tensão alto, assim, o tempo todo. A sim, gente não... Então, é um texto pesado de ler, ainda que você use de uma linguagem que não é barroca, que não é assim cheia das variações, tal. Ela é simples, buscando assim a simplicidade, como você disse, né? Que é algo uhum, difícil de se obter. Mantém-se a atenção ao mesmo tempo, né? sim, Variando, claro, a aspectos canibalismo, aspectos sim, sexualidade perversa, violência mesmo, violência verbal, violência física, de tudo quanto é jeito. Então, eu acho que é um texto difícil, assim, em termos de suporte emocional. Você estava dizendo sim. dessa leitura aí, no fim das contas, né? Que eu acho que é um pouco isso, porque É incômodo, né? Eu acho também, é bem incômodo. incômodo, sim, com certeza. É, você escolheu falar de pureza, você já mencionou um pouco aí, falou do nosso momento, né? Mas você escolhe falar de pureza, de eugenia, nesse momento forte das políticas neofascistas, assim, dessa discussão sobre o racismo no Brasil, no mundo ocidental também. Esse discurso do livro é muito explícito quanto a isso, mostrando lá o embate de opiniões, como isso era legitimado pela ciência. Uhum, Há alguns anos eu participei de uma banca de mestrado em história que pegava aqueles manuais para mulheres
Hum, higienistas e eugenistas, né? Ou seja, era algo muito difundido, assim, né? Não era algo que estava ali no ambiente científico, né? Chegava no sim, cotidiano de todo mundo, né? Tanto que sim. você coloca isso numa cidade do interior, né? É, por que que você situa nessa época aí especificamente, né? O que que essa época nos diz sobre os dias de hoje? Você falou que vai estar pensando numa trilogia, que isso poderia funcionar, tal. Uhum. Eu fico bastante assustada, na verdade, como Puro pode ser um livro tão atual. É muito assustador isso, eu acho. Porque, como eu disse, né, assim, ainda que eu tenha ambientado ele ali na década de 30, ele não só é um reflexo das coisas que eu ouvia quando criança, mas isso continua, isso persiste, isso continua agora, né, alguns núcleos sociais, né, ainda é normal falar certos tipos de coisa que estão aqui nesse livro. E, bom, eu moro na Inglaterra já há muito tempo, mais de 20 anos que eu tô por aqui, eu acho que esse avanço, né, ser extrema-direita, eu não gosto muito de falar direita, porque eu acho que direita é uma outra coisa, mas um populismo, enfim, uma conversa dessas, eu acho que isso tem avançado muito por aqui, né? Eu acho muito impressionante como que na Alemanha, nesse momento, tem um novo partido nazista, né? Assim, com esses flertes nazistas, às vezes nem flerte, às vezes meio descaradamente mesmo. Aqui na Inglaterra, desde o Brexit, que aconteceu já faz um tempo, mas tudo muito pautado nesse discurso de Deus, pátria, família, sabe? Muito pautado nisso, um patriotismo, uma coisa muito doentia, como se e é tudo muito contraditório, né? Se a gente for pensar na própria história da Inglaterra, de exploração, invasão, violência em outros países, em outros continentes, e a falta de tolerância e acolhimento para outras culturas, né? É um país complexo nesse sentido, né? Que tem aqui um monte de gente de todo jeito, de todo lugar, mas ao mesmo tempo é difícil, é difícil essa aproximação com o inglês, é uma coisa um pouco estranha. Mas eu queria dizer desse avanço, né, desses pensamentos aí de extrema-direita e tudo mais, que eu acho que o Puro, nesse sentido, é muito atual. Eu vi há pouco tempo, eu não sei se você viu, Ricardo, aquele filme Zona de Interesse, que é um filme muito interessante, que é lá do período nazista, que fala sobre ali uma família que vivia ao lado do campo de Auschwitz. E é muito chocante, é um filme muito chocante, absurdamente difícil de ver, mas é muito disso também, assim, parte muito da naturalização dessas coisas, da normalização daquelas práticas, né? Como se tem muito disso aqui no livro, né? Assim, a avó do Ícaro, que é esse menino deficiente, ela fala: ah, Deus fez a gente assim, é porque Deus quer. É como se, né? Como se aquela hierarquia na cabeça dela, né? Aquela supremacia pela cor dela existisse, né? De fato, e porque assim porque Deus quis assim, ou seja, naquela recusa completa de deixar o privilégio passar, ou, enfim, de entender os avanços das lutas de igualdade, enfim, isso não se coloca, né? Rejeitam tudo isso. Então, é muito interessante pensar nessa ideia de purificar, né? Por exemplo, o Brexit é uma coisa interessante, porque foi tudo que aconteceu, toda a narrativa do Brexit foi pautada nisso, na supremacia do inglês, que o inglês não precisa de mais ninguém, que essa ilha pode se sustentar sozinha, não precisa desse monte de imigrantes, os imigrantes estão acabando com o país, não se consegue mais uma consulta médica, não se consegue mais espaço nas escolas. E todas essas questões, elas são poderosas nas cabeças de certas pessoas. E aquilo ali vai virando uma realidade. E a hora que você vê,
o Brexit aconteceu, né? Assim, eu me lembro de acordar de manhã e não acreditar que aquilo ali fosse verdade. E era verdade, né? Era verdade. E é verdade por quê? Porque essas pessoas que acreditam nisso, elas vão lá e votam, né? Os que acham que aquilo ali é uma loucura não vão se mexer. Foi o Trump, foi o Bolsonaro, é a mesma coisa de não é possível. Sim, é possível. É possível porque tem uma narrativa forte e ela se repete historicamente. São ciclos, aquilo vai e volta, e sempre forte. Né? Agora em Portugal a gente vê a mesma coisa, esse avanço dessa direita, dessa extrema-direita, do fascismo agora que, né, vão comemorar 50 anos da Revolução dos Cravos. É assustador. É assustador. Então, eu acho que há muito desses vestígios, assim, e eles são silenciados às vezes, mas eu acho que eles estão sempre ali. Por isso eu acho muito importante que a gente tenha sempre essa atenção, a gente tenha sempre essa educação política, que se debata política, que se fale abertamente sobre isso, que a gente explique para quem não entendeu ainda a questão das cotas nas universidades, que haja um. É difícil às vezes, mas que haja a possibilidade de conversar, de dialogar, né, com outros lados. Né? E às vezes é difícil mesmo, né? Às vezes a gente perde ali a elegância, porque é difícil. Mas é preciso tentar atravessar essas pontes, porque é muito penoso a gente ver esse avanço, né? Essa valorização de novo de ameaças democráticas, né? De racismo, de naturalização desses discursos. É muito complicado isso, tem que ter muita atenção. E, e o Puro acaba virando um livro muito atual em relação a isso, né? Eu acho que é meio assustador até. Pois é, mas eu vejo a literatura reagindo, né? Acho Sim. que a literatura tem reagido. Agora houve, por exemplo, essa censura, de certo modo, na mudança do edital do Prêmio Sesc aqui no Sim, Brasil, um boicote, uma censura à obra do Ayrton Souza, que foi o vencedor da última premiação na área do romance. E eu vejo que a literatura está reagindo a esse moralismo que está infiltrado na política também, e nas políticas, no fim das contas, né? Uma sim. das coisas que talvez haja de diferença entre os anos 30 e o que a gente tem agora é o papel da ciência, né? E isso fica muito Uhum. evidente no seu romance também, o lugar da ciência naquele momento ali, a legitimação que esse discurso Deus, Pátria e Família tem na ciência. E agora a gente viu, né, durante a pandemia, toda uma negação Sim. da ciência e o ataque às universidades que existe nesse projeto de direita, né? Então, Uhum. acho que isso tem uma diferença aí. Outra coisa, assim, né, é o aspecto que o seu livro traz do lugar da religião, né? Isso parece que acontece também no Sorte, né? Se não estou enganado, eu Sim. não li o romance, mas pelo que eu pesquisei, isso acontece ali também. Então tá tudo ligado, né, Nara? Assim, esses Sim. aspectos das perversidades religiosas ali que você faz questão de enfatizar muito, com Uhum. o racismo, com a legitimação pela ciência, o Sim. patriotismo, você falou aquela coisa das cidades pequenas que querem ser grandiosas, né? Sim. Parece o tempo todo Santa Graça vai ser o exemplo para o Brasil, uma parte até Sim. engraçada, né, É, jocosa. exato. Eu acho que essa coisa da religião é muito importante, né? Principalmente nas cidades muito pequenas, né? Porque tem que ter toda a autoridade especialmente eu falo aqui especialmente do catolicismo, né? A gente aqui nem está entrando ainda nas outras religiões que são nessas cidades rejeitadas, né? Imagina falar de qualquer religião de matriz africana é uma coisa absurda, ninguém fala, é sempre pejorativo, né? Sempre, enfim, não são nem consideradas. A religião católica é uma grande vilã nesse sentido, assim, nas minhas narrativas, aparece sempre como vilã, porque
Acho que é muito responsável por muitas questões terríveis que aconteceram na história. E não só de forma coletiva, né? No Eva a gente tem muito disso também, que é uma repressão feminina ali do desejo, que a mulher tem que ser mãe e ela só é validada, né? Ela só tem valor a partir da maternidade, a partir de certos comportamentos que são rejeitados enfim, qual a palavra? Enfim, a igreja não aceita, né? Ah, Me faltou a palavra, mas eu acho que a reprimido, Eva tem isso. assim, né? A repressão, né, no fim das contas, Sim, né? sim. Então, eu acho que a igreja, ela né, tenta ali dar conta disso tudo, né, do coletivo, né, nessa parte, essa coisa da ciência é muito interessante, né, que é essa pseudociência lá do eugenismo, e realmente eles acreditavam, né, assim, na década de 30 mesmo, acreditavam mesmo que aquilo ali era uma ciência. Nossa, a gente teve tantos intelectuais brasileiros envolvidos nisso, né, é uma coisa meio louca pensar nisso, né, como é que acreditavam nesse projeto absurdo, né? A própria questão pura, assim, é uma coisa muito muito absurda essa ideia do puro, né? Como é que você vai branquear um povo, uma nação? Como é que é isso, né? Que maluquice é essa? E acho que até a ideia do puro, como eu volto para o Brexit daqui, que é essa coisa de só os ingleses, né? De não precisar da União Europeia e tudo mais, e não se misturar, né? A gente ouvia muito nos jornais dos tabloides, tipo Daily Mail, que é totalmente de direita, uma direita muito estranha, dizendo assim: a gente vai dar dinheiro para os romenos, a gente vai dar dinheiro para os portugueses, uma coisa mesmo assim, abertamente. Como é que fala? Preconceituosa. E é muito interessante isso, essa coisa do purificar, né? Assim, nós não queremos nos envolver com essas pessoas, como se o puro, no caso, fosse um valor, né? E não o enriquecimento através dos povos, e, enfim, como se isso não valesse, né? Eu vejo o contrário, mas enfim, tem todo esse debate, né? Especialmente com a ciência, né? Como enfim, dando aí o aval dela para que essas coisas se desenvolvam naquela É, época, hoje não mais. claro. Eu tenho uma última questão aí que a gente não se conhecia, a gente está se conhecendo agora. Estou te achando uma pessoa tranquila, uma pessoa doce, sim, equilibrada. E, Opa. e, mas como é que é escrever? Você falou que foi uma grande leitora de Rubem Fonseca, tal. Como é que é escrever esses aspectos tão violentos, né? Trazer Sim, esses aspectos tão intensos. Você disse que chorou durante a apresentação de uns trechos do seu próprio livro. sim, Eu achei assim um terror, quase um conto de terror no fim das contas, sim. né? Porque tem esses aspectos bem expressionistas, tem uma ambientação que é quase gótica, assim. Gótico sim, sim, eu Parecia que eu vejo isso. estava vendo. Você deve conhecer aquela produtora britânica Hammer, de filmes de terror dos anos 70 assim, uns filmes Não, não B. conheço. Tem uma série de filmes B, assim, tem Boris Karloff ali, tem aqueles grandes Sim. atores daquele período ali. E são sempre filmes ambientados no campo, inglês, né? Aham. Com esse peso todo dessas perversões violentas. Como é que é escrever violentamente? Você solta os diabos, o inferno? Como é que é isso? É maravilhoso, porque a gente acaba economizando na terapia, não tô brincando, tô brincando. Mas eu gosto muito dessa narrativa violenta. Os meus contos também são um pouco assim. São coisas mais. Os contos, o Mapas para Desaparecer, por exemplo, eu vou pedir para mandarem para você conhecer os contos. Eles também têm muito dessa. É tudo muito triste, é tudo muito duro, tudo muito estranho. Assim, os contos, na verdade, eles têm muito a ver
com fracassos de convenções, casamento, família, tudo que não dá certo, sabe? Tudo que é disfarce, tudo que é aquela fachada colocada assim para todo mundo, que na verdade é uma grande hipocrisia. Eu trabalho muito com isso me interessa muito. Me interessa muito os silêncios que as pessoas fazem, o que elas não contam, as máscaras, o que tem por trás daquilo, isso tudo me interessa muito, né? Sempre que uma pessoa se apresenta, ela seleciona o que ela está apresentando. E eu quero sempre saber o que está por trás daquilo. Né? Porque quando você seleciona mostrar uma coisa, você também seleciona esconder outras coisas. Então, o que está escondido me interessa muito, muito. O que não é dito. Né? E eu acho que a violência, a violência assim exposta ou a violência mais de nuances, a violência às vezes mais tóxica, os comportamentos mais manipuladores, essas coisas todas também me interessam muito, né? E eu acho muito interessante porque eu acho que isso faz muito, isso é muito do ser humano, né? O ser humano vive tentando parecer bem e na verdade toda essa parte feia e esquisita tá ali, né? Habitando junto, né, dessa máscara. Então eu gosto muito dessa ambivalência, desse conflito que existe aí entre o bonito e o feio. E eu gosto muito de explorar essa tentativa de esconder, né, essas coisas, de parecer uma coisa, mas na verdade não é. Isso me interessa imensamente, em tudo, em todas as minhas escritas, tudo que eu gosto de escrever, vai ter sempre isso. E, é muito bom, assim, escrever sobre essas violências, porque sei lá, é uma representação, né? Quase uma performance daquilo, né? Você coloca ali no texto. E é bom, eu gosto muito de escrever sobre essas coisas. Eu não sei escrever nada feliz. Eu não sei, eu realmente não sei. Nunca sai nada bonito, nada feliz. Meus filhos riem muito disso, porque eu conto o que eu estou escrevendo. Eles falam: você nunca vai escrever nada, nada feliz. Eu não sei escrever nada feliz. Eu, de fato, gosto mesmo dos problemas. É catártico também, você falou que economiza na terapia, É é um assim. aspecto, sim. Então, Nara, acho que talvez você pudesse ler aquele trechinho que a gente Sim. combinou, assim. Sim, sim, claro, eu vou ler. Esse é um trecho do Puro, que está lá no final, é no finalzinho, e fala sobre uma fazenda, né, que aparece no Puro, que é uma fazenda para onde uma personagem chamada Iris, para onde ela vai morar, para onde mandam ela. Horizontina existe desde 1815. Foi construída para abrigar uma família rica de portugueses que chegaram à região para plantar café. Com o tempo, acabaram entrando também na pecuária e tomaram conta de tudo, fazendo de perder de vista, com casa grande, de paredes de tabatinga, capelinha, senzala, matadouro, açude, plantação de café, pasto e moradias menores para capataz, padre e empregados, que não eram nem pretos nem brancos. A paz em Horizontina acabou quando um escravo de nome Gregório se enfiou em uma briga com um capitão do mato e se recusou a fazer trabalho de puxar carroça, porque dizia que era artista. Gregório amanhecia pintando os arabescos de frisas da casa grande, amando da patroa e amando do patrão e ao gosto da patroa. Ele se ocupava daquilo com muito apreço e desenhava com capricho guaches e curiosos de todo tipo de guaturamo, rei, bicudo, miudinho, esculpia nos gessos abacaxis, mamão-papaya, laranja-lima e serra d'água. Levava tempo naquilo porque fazia com esmero. Contam que, em certa ocasião, Gregório estava prestes a terminar um desenho quando o capataz entrou no salão chutando o negro e, com chicote na mão, mandou que fosse puxar a carroça para trazer da cidade o padre, pois a sinhá precisava se confessar. Gregório se recusou, porque puxar a carroça, ele disse ao capataz, é coisa para bicho, e ele sabia até desenhar. O capataz arrancou Gregório pelos cabelos e arrastou o homem para o matadouro. Gregório cuspiu no capataz e arranhou toda a pele do sujeito. Com sangue nos olhos de tanto ódio do preto, o capataz enfiou-lhe o facão, primeiro na barriga, depois, horizontal, na goela. Mergulhou a mão dentro do pescoço do negro e tirou de lá tirou de lá de dentro o coração ainda batendo. Juntou foi bicho em volta daquilo e o capataz jogou o órgão ensanguentado para os porcos comerem. Em menos de 5 minutos, Gregório não tinha mais nem coração e nem vida.
Sobrou a alma, que ficou penada. Não satisfeito com a carnificina, o capataz fez um corte na pele de Gregório e tirou-lhe todo o couro, cortando o corpo do homem em filés que depois deu para os cachorros. O couro de Gregório foi posto para secar, que era para servir de exemplo a outros escravos. Do preto desobediente só ficou a arcada dentária que os porcos rejeitaram, mas acabaram servindo para o capataz, que mandou incrustar cada um dos dentes na espingarda de estimação decorada com esmeralda e diamante. A mesma espingarda que anos mais tarde matou o próprio dono pelas mãos da mulher que pegou o marido de assanhamento com a negra no bananal da fazenda. Desde aquele dia da morte do Gregório, Horizontina ficou com a alma penada do negro agarrada aos arredores da casa grande. O escravo tinha uma, o escravo tinha uma menina que foi mandada com a mãe em permuta para uma quinta na região do Catete, no Rio de Janeiro. O espírito do homem nunca saiu de lá. A família portuguesa, com medo porque as crianças choravam e tremiam de pavor do Gregório sem pele, andando pela casa à noite pelos quartos de paredes que ele mesmo havia pintado. Não adiantava os mais velhos explicarem que era um preto escravo que não valia nada. As crianças não viam um preto, viam um homem sem pele, de couro arrancado, que suspenso, flutuava entre cômodos e habitava a noite inteira. Quanto mais escura a noite, mais se via o Gregório. De medo, certa vez uma criança saiu correndo do próprio quarto na madrugada e se jogou no açude. Morreu, diziam, amando de Gregório, o homem sem pele. A família fugiu de Horizontina e foi para a Bahia, pois em Minas havia fantasmas demais. Desde então, só quem mora em Horizontina é alma penada. Agora, a Íris é dona de tudo aqui. É isso, gente. Acho que você lendo o puro, você vai ver, no fim das contas, tudo isso aí que é uma série de situações terríveis no cotidiano, na nesses aspectos aí mais explícitos, como esse trecho que a Nara leu para a gente aqui. Acho que vale bastante a pena ler o puro, no fim das contas. Quero te agradecer, Nara, assim, foi uma conversa ótima, deu para Eu que esclarecer agradeço. bastante o teu percurso também, né? A gente fez muitas relações com os outros livros. Foi ótimo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, viu, Ricardo? Agradeço imensamente e agradeço pelo espaço também. É muito importante. Eu quero só dizer isso, é muito importante para a gente que escreve ter espaço assim, porque a gente precisa divulgar os livros, a gente quer encontrar leitores. Então é muito importante esse tipo de espaço generoso que a gente pode conversar e falar sobre as obras. Então, obrigada por me convidar e por me receber. Maravilha. E a você que assistiu, até a semana que vem. Muito obrigado. E semana que vem a gente volta com mais outro livro aí.